É mais uma edição do programa Cabo Venatap. Dr. Camilo, convidado, obrigado por aceitar o convite e por estar ali conosco no programa. Qual é a razão da visita? É para apresentar a candidatura ou é como Presidente da Câmara? Não, mas como habitualmente no início do mandato tem vindo para os Estados Unidos, porque a gente considera os Estados Unidos uma extensão forte de Brava, também para apresentar o programa e discutir com pessoas do programa, mas também normalmente no final do mandato também fazer um balanço, porque se não te considera que pessoas de Brava que estão nos Estados Unidos é importante para a ilha e eles têm que participar no processo de desenvolvimento de Brava, enquanto políticos não devem prestar conta, né? Portanto, sempre no final do mandato devem para prestar conta e no início do mandato devem para discutir programa de governo de 4 anos. O Sr. Camilo já é candidato para a próxima eleição. O Sr. Camilo está a chamar 4 mandatos já é um pouco saturante para qualquer político? Pode ser muito ou pouco, não é? Acho que não tem que ter consciência, mas no primeiro mandato não pode terminar a nossa missão, no segundo não pode terminar, no terceiro não pode terminar, mas não tem que ser sempre disponível. A minha ainda continua jovem, com dinâmica, com ideias claras sobre o desenvolvimento de Brava, já contribui para um processo de base de desenvolvimento, ter uma política para os próximos tempos. Não podia sair como não podia continuar, acho que isso é normal, não é? Na verdade, não tinha anunciado a minha retirada da política enquanto Presidente da Câmara, todavia não se contava que não podia ter eventualmente alguma alternativa, mas que houve consenso em relação a alternativas, então a era realmente necessário da continuidade desse processo, não predispõe a candidata e a Comissão Política se para continuar, portanto acho que tem nenhum problema em relação a isso. Até porque também não tem experiências de outros países, mas mesmo na Cabo Verde não tem candidatos que têm 20 anos de mandato e esse tem feito um bom trabalho, se quer continuar. Acho que é justo, mas que deve escolher a população, naturalmente. Falando de transportes, Fast Ferry, Câmara Municipal de Brava, que é a maior acionista desse barco. E com esse preço que sube bruscamente, qual é a justificação? Bem, repara, a Câmara é sócio maioritário, mas Cabo Verde Fast Ferry tem uma administração, portanto tem uma direção que está a gerir. O que é que a direção da Cabo Verde Fast Ferry está falando é que se tinha apresentado um preço promocional e muito baixo daquilo que é a realidade, mas com sucessivos aumentos de combustível e com outras despesas, Cabo Verde Fast Ferry teve que pôr preço no preço que é real, não é? Todavia, também há um erro, porque pessoas falando de 200 e tal % de aumento, que tem nada a ver, se não aspia, acho que é 100 e tal % de aumento, mas tu tem naturalmente que as pessoas que têm contrato continuam a pagar o mesmo preço agora, né? Mas não se discute o Cabo Verde Fast Ferry de forma que não pode atenuar que esse aumento de preço, mas que tem a ver com... De qualquer forma, a Cabo Verde Fast Ferry que aumenta o preço se houver oficialmente autorização para isso, não é? E Cabo Verde Fast Ferry ainda se fala, mas esse preço continua a ser mais baixo que os outros barcos. Então é uma questão que nós, comerciantes, pessoas que fazem transporte e Cabo Verde Fast Ferry não têm que sentar na mesa para se piar com muito cuidado. Não recebi crítica na última visita que eu fiz a Cabo Verde. Eu teve um jovem que não passa na televisão, que falava, mas Sr. Camilo, também de Cesana, está fazendo casa de banho só para de PSV, também só tempo de campanha. Eu tive um outro imigrante também que não põe na televisão, que está falando, mas Sr. Camilo, que está na Brava, está usa dinheiro de câmara só para viagem. Qual é a justificação? Bom, em primeiro lugar, já ouvi falar dos rapazes que falam tudo isso, né, na zona de Lomba. Não contextualiza, né? Zona de Lomba é a zona que mais recebe investimento na Brava, não é? Zona de Lomba, quando eu cheguei lá em 2000, era a zona que tinha poucas casas e te lembro claramente de famílias que tinham 11 pessoas e que pessoas se dormiam no teto da casa, né? Rapazinhos e menininhas se dormiam no teto, não é? Carros que acabavam lá, que tinha água, que tinha energia, que tinha comunicação, pessoas andavam praticamente naqueles lugares como rocha, né? Andavam praticamente sempre em perigo de vida, inclusive, né? Não põe estrada, não põe água, não põe energia, não põe unidade sanitária de base, não põe jardim infantil, não põe agente sanitário, não põe equipamento de frio,
no põe antena parabólica com multi-choice com 30 e tal canais, no compra uma série de casas, no ajuda casas construído, e no contínuo tem visto na Lomba, além de apoios diversos. Então, pessoas de Lomba passam a ter e arruamento, que não fazia também, que é importante, porque carro também é até casas, inclusive, não é? Portanto, se não bem se pia, Lomba é o lugar que mais teve investimento na Brava. É uma zona que teve aumento de qualidade de vida na ordem de 60%. Portanto, por si só, já te fala tudo sobre Lomba, portanto, ninguém de Lomba que devia, enfim, dirigir a críticas, se for, pelo menos minimamente responsável, não é? Isso significa que, se não fazer tudo aquele investimento, significa que o Presidente esteve permanentemente presente na Lomba. Portanto, aí demonstra claramente uma posição de Presidente voltado para uma realidade de desenvolvimento e de crescimento da Ilha Brava e não voltado simplesmente para politiquice, não é? E ainda o Presidente enfrenta situações do género, não é? Mas o mesmo jovem, há pouco tempo, dia da Colinha, esteve lá presente. Ele manifesta claramente, gravando, para pôr no YouTube, para pôr no Facebook, para pôr na televisão, que ele é Camilo, ele vai fazer campanha a favor de Camilo. Portanto, eu falei claramente, ele tem bom som. Portanto, isso para nós realmente, às vezes, depende do estado de espírito de pessoas, ou também o que é que levasse a falar que as coisas, né? Quanto a viagens, acho que é mais um tabu, acho que é um grande tabu em relação a isso, né? A mim é presidente de Câmara, meu presidente de Água Brava, meu presidente de vários comitês de luta contra a SIDA, luta contra a droga, meu vice-presidente da Associação Nacional de Municípios, meu membro do Conselho de Administração de Cabo Verde Fasteferi, meu membro do Conselho Nacional da PAICV. Enfim, tem N atividades que ainda desenvolve que pode fazer com que viaje para fogo ou para a praia com alguma frequência, não é? Mas viagem, não tem que acabar com esse complexo. Viagem para a praia é como sair dali para ir para Boston. E nunca tem que ter complexo em relação a essa matéria. Se o Presidente fosse ausente, Brava que te cresceba, que te desenvolveba, Presidente que conheceba a realidade sem município, Presidente que te dominava dossiês, houvesse conflito, houvesse falta de pagamento de funcionários, que tivesse projetos, que tivesse obras, aí te justificava. Mas se tem tudo isso, que te parecer um pouco contrassenso, vou falar Presidente da viagem de show. Mas tem mais. Acho que a viagem de passeio devia ser para a Europa, para a América, não é? De certeza que o Presidente de Câmara de Brava que viaja mais que os demais presidentes do país. Tudo que os outros presidentes de Cabo Verde viajam muito mais para o exterior que o Presidente de Câmara. E agora falando da nova equipa que Camilo se apresenta nessa candidatura. Nós sempre que não trabalhamos para eleições, nós tentamos levar para eleições a melhor equipa possível. Portanto, nós levamos pessoas sérias, pessoas comprometidas com o desenvolvimento de Brava, pessoas responsáveis, pessoas que trabalham, pessoas com visão de desenvolvimento. Aquele que é perfil de nossos candidatos. E nesse momento não tem uma equipa muito forte para próximas eleições. Qual é que é a razão que pessoas devem votar nessa lista? Muitas razões. Primeiro, porque nós já nos dá prova claramente de que não te conseguir fazer um bom trabalho, não é? Não dá confiança a pessoas, não é? Não pode prova tudo isso, não é? O que é que nós não te promete é que é ilusão, não é? Depois não tem não tem formação, não tem um grande envolvimento, e num país pequenininho que tudo alguém com os companheiros que tinha coisas que acontecem à base da amizade, não tem um leque enorme de amizade. Depois, o governo da PAICV, governo até 2016, se o governo da PAICV está na Câmara, tem uma proximidade muito grande entre o governo local e o governo central, não é? Enfim, há um monte de vantagens, mas também há uma coisa muito clara em termos de programa. Nosso programa é muito claro. Não tem um plano de desenvolvimento da Brava para os próximos 12 anos, não tem um plano de desenvolvimento da Brava para 4 anos, e não tem uma ideia muito clara de não termina tudo aquilo que é base, não se na segunda etapa, que é desenvolvimento da economia local. Desenvolvimento da economia local te leva à diminuição de desemprego, te leva a um envolvimento de vulneráveis, mulheres chefes de família, te leva a um envolvimento de jovens, o que é uma grande vantagem, iniciativa privada, mudança de mentalidade, o que é uma grande vantagem para Brava. E depois, outra grande vantagem na Votes Lista é que nunca tem oposição, não é? No programa de nosso adversário, que tem 80 pontos mais ou menos, me pega 4 pontos. Me pega Campo Relevado do Nossa Senhora do Monte,
pega campo relevado de Nho Padre, na Nova Sintra, pega polivalente de Lomba e polivalente de Baleia. Aquelas 4 obras assim, mocho, 50 e tal, 70 e tal, 80, no polo mais ou menos 90 mil contos, não é? 90 mil contos só para falar que recursos de Câmara, mas aquele que também do governo, que é certo que te cobrir despesas do dia a dia da Câmara. Portanto, acho que o nosso adversário tem que ser mais credível, tem que demonstrar capacidade para pessoas que confiam nesse, não é? Depois tem outra coisa, moço, me também como munícipe jamais nunca te vou tornar isso há 40 anos fora. Até na brincadeira se está a falar, mim tem um filho que nasceu nos Estados Unidos, quando ele fazer 40 anos ainda pediu-lhe para ser candidato para a Câmara de Boston, provavelmente, ou melhor, ali para na Rhode Island, onde as câmaras ali sim, espera que eu vote nele, parece-me não, né? Porque se 40 anos tu viver na Cabo Verde, lá porque ele é cidadão americano, que significa que conhece a realidade. Provavelmente nem nunca te liga, né? Então é a mesma coisa, porque poder transpõe alguém que vive 40 anos na América, de repente aparecer lá como candidato. Nos adversários sequer, nunca teve 6 meses residente na Bravo, nunca. No passar certidão de residência, porque nunca pude discutir essa coisa na secretaria, não tem que discutir é no terreno. E cabe a população decide, né? Depois, nos adversários também, isso conta, né? É um reformado. Reformado significa que perde, já que tem a mesma capacidade física e a mesma capacidade mental. É isso que reforma significa, né? Portanto, um gestor de alguém que já tem, portanto, em termos científicos, menos capacidade física e menos capacidade mental, te vai para um exercício que é tão intenso. Qual é que é a relação de Camilo e Primeiro-Ministro? Não repara, mas o governo estava longe de Bravo, distante de Bravo, só nesse último mandato que está conseguindo chegar a Bravo. Não, que tem nenhum problema entre Camilo e Primeiro-Ministro. Repara que minha Presidente de Câmara, minha missão é defender exclusivamente Brava. Né? Foi uma pessoa extremamente crítico, extremamente interventor, luta sempre por interesses de Brava em primeiro lugar. E para isso, enfrenta o governo, enfrenta o Primeiro-Ministro, sempre com respeito e consideração. Não é? É isso que pessoas então acham, se calhar, o governo que se dá atenção a Bravo, porque o Presidente de Câmara é um Presidente de Câmara ativo. Não é? Mas isso significa, isso tem que ter a busca de respeito e consideração. Mas é na base disso também que não consiga um conjunto de coisas. Se não fazer um bom mandato, não fazer um bom mandato porque o governo apoia a Câmara. A Câmara que pode fazer absolutamente nada sem apoio do governo. Obrigado, Sr. Camilo, mais um beijo para disponibilizar o tempo para estar conosco ali no programa Cava na Tapa. Última pergunta, dando 2 razões que pessoas devem confiar na boa lista e 2 razões que as devem confiar na lista de bala. Bom, é claro que formação é administrador de empresas e também administrador público, foi inspetor de finanças, trabalha com absolutamente tudo que tem a ver com o setor público, o setor privado, tem muita experiência a nível da administração autárquica, é vice-presidente da Associação Nacional de Municípios, portanto tem responsabilidades nessa área, conhece muito bem a legislação. Um segundo aspecto, talvez é a própria lista ou trabalho feito, não é? Portanto, isso de garantia ao povo de Brava de votar nessa lista liderado por Camilo Gonçalves. Em relação à oposição, né? A oposição esteve 10 anos no poder, esse que conseguiu fazer um jardim infantil, esse que conseguiu um autocarro de transporte escolar, nem uma praça digital, wireless na praça, absolutamente nada que foi feito de significativo, não é? Mas também nosso adversário é um ilustre desconhecido. Não se sabe nada do nosso adversário. Nunca conhece currículo, nunca conhece perfil, nunca conhece registro criminal, nunca conhece vivência, nunca conhece nada sobre ele. Portanto, como é que não pode passar um cheque em branco para uma pessoa que nunca conhece de lado nenhum, não é? E ele lidera uma lista que todo alguém conhece, que de facto que te transmite qualquer segurança, qualquer
qualquer certeza a povo. Por outro lado, ela apresenta um rol de programa desarticulado, sem pé, sem cabeça, sem princípio, sem meio, mais o que ele teve na rua, que ele fazer lista de coisas, do que um programa estruturado, com princípio, cabeça, com pé, tronco e membros, e que realmente é da garantia de desenvolvimento de Bravo. Portanto, aí tem diferença enorme. Breve um convite para São João.